Classificação arquivística. O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo do Senado Federal e do Congresso Nacional, que é um instrumento utilizado para classificar todo e qualquer documento de arquivo, foi estruturado com base no método de classificação funcional, em que os documentos ficam relacionados à área, função, subfunção e atividade que originaram sua produção. O primeiro critério para a classificação dos documentos é a identificação de sua área de produção, que pode ser a área fim ou a área meio. A área fim ou área finalística é a área legislativa que corresponde às razões pelas quais foram criados o Congresso Nacional e o Senado Federal. Todos os documentos que de alguma forma refletem a atividade legislativa serão classificados dentro da área fim. Já a área meio é a área administrativa, a área auxiliar que presta o apoio necessário ao desempenho eficaz da missão institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ou seja, tudo que não estiver diretamente ligado à atividade legislativa, mas que fornece o apoio necessário ao seu perfeito funcionamento, como, por exemplo, gestão de pessoal, gestão orçamentária e financeira, gestão de documentos e informações, dentre outras. Tanto na área fim como na área meio, existem funções bem definidas para cada unidade ou órgão do Senado Federal. Considera-se função os objetivos de alto nível de responsabilidade e finalidade do Senado Federal e do Congresso Nacional, e que representam as atribuições próprias ou naturais de suas unidades organizacionais. Assessoramento técnico legislativo, processo legislativo e atividade legislativa e fiscalizatória das comissões são exemplos de funções dentro da área fim. Essas grandes funções, desempenhadas tanto na área fim quanto na área meio, podem ser subdivididas em subfunções e atividades. Considera-se subfunção o agrupamento por uma questão de logística ou de organização de várias atividades relacionadas a uma mesma função. E considera-se atividade o agrupamento de tarefas ou ações decorrentes do exercício de uma função ou subfunção. Como resultado de cada atividade, são gerados vários documentos que se definem como tipos documentais. Considera-se tipo documental o conjunto de documentos produzidos em decorrência do exercício de uma mesma atividade e que resultam de idêntica forma de produção, tramitação, temporalidade e destinação. O tipo documental é definido pela junção da espécie relacionada com a atividade que gera o documento. Espécie é a configuração que assume o documento para a consecução de seus objetivos. Memorando, parecer e manual são exemplos de espécies documentais. Já memorando referente à concessão de férias ou parecer final de comissão parlamentar e ainda manual de gestão de documentos arquivísticos são exemplos de tipos documentais. Nesse último caso, manual é uma espécie e gestão de documentos arquivísticos é uma atividade. Uma atividade associada a uma espécie gera um tipo único de documento, com uma função exclusiva, devendo ser assim classificado, pois reflete toda a organização do Senado Federal, sua hierarquia e atividades. Assim, todos os documentos serão classificados pelo tipo documental a qual pertençam. A codificação adotada neste plano prevê 4 níveis de classificação para a hierarquização das funções até o documento, ficando o código estruturado da seguinte maneira. O primeiro conjunto de dígitos revela a função, e a seguir, o segundo conjunto, uma subfunção que, por sua vez, é dividida em atividades que dão origem a documentos, completando assim o código de classificação de um documento. Uma vez corretamente classificado um documento, o sistema passa a controlar sua tramitação, arquivamento e empréstimo automaticamente. Todo o trabalho de recuperação deste documento será facilitado e as possibilidades de extravio serão praticamente nulas. Os códigos iniciais de 01 a 49 foram reservados para funções da área fim,
e os códigos de 50 a 99 serão utilizados para funções relacionadas à área meio. Em outras palavras, a classificação arquivística é, sem dúvida, o campo mais importante a ser preenchido na hora do cadastro, pois implicará incontáveis benefícios administrativos ao servidor e ao Senado, como, por exemplo, a redução do tempo de busca e pesquisa documentos, a otimização dos prazos das atividades do Senado, maior organização dos documentos, maior velocidade das tomadas de decisões e redução nos custos de manutenção dos documentos. Para classificar um documento no sistema, o usuário deverá, primeiramente, identificar a espécie documental no campo Espécie-Formato. A seguir, o campo Classificação Arquivística será habilitado e o usuário deverá escolher, dentro da lista apresentada, a opção que melhor descreve o tipo documental em questão. Nos casos em que um servidor trabalha rotineiramente com o mesmo tipo documental, é natural que, após cadastrar vários documentos do mesmo tipo, ele acabe decorando o código de classificação. Por exemplo, requerimento de licença médica, que é o código 56050932. Nesses casos, basta inserir o número do código de classificação 56050932 no campo Pesquise pelo código e clique em Buscar. O sistema irá classificar o documento e o nome do tipo documental aparecerá logo acima, seguido do seu prazo de guarda em cada setor e de sua destinação final. Seja a guarda permanente ou, no exemplo dado, a eliminação após 52 anos de guarda total, sendo 5 anos no arquivo corrente e 47 anos no arquivo intermediário. Outra forma de encontrar a classificação arquivística de um documento é clicando no botão Filtrar. Após ler atentamente um documento, o usuário deverá ser capaz de identificar se o documento é da área legislativa ou administrativa e selecionar a opção no sistema. Por exemplo, supondo que o documento a ser classificado seja o requerimento de licença para tratamento da própria saúde, trata-se, evidentemente, de um documento da área administrativa. No campo Função, o usuário deve identificar a qual função pertence o documento. No exemplo dado, requerimento de licença para tratamento da própria saúde pertence à função Gestão de Pessoal. A seguir, será possível identificar a subfunção em questão, que no caso do requerimento de licença para tratamento da própria saúde, trata-se de concessão de direitos e deveres de servidores. O requerimento de licença para tratamento da própria saúde trata da concessão ou não de uma licença. Isso deve ser identificado na esfera de atividade, que no exemplo citado será a concessão de vantagens, licenças, afastamentos e auxílios. Finalmente, na lista de documentos, será possível identificar o tipo documental a que ele corresponde, completando assim a classificação do documento em questão. Uma forma rápida e simples de classificar um documento é utilizando o índice de tipos documentais. Clique no botão Índice e será exibida uma janela com todos os tipos documentais organizados por ordem alfabética. No campo Pesquisar, o usuário coloca nomes relacionados à atividade do documento. Por exemplo, licença, e clique em Pesquisar. No resultado, será exibida uma lista com todos os tipos documentais com a palavra licença. O usuário deverá, então, localizar o tipo documental adequado, clicar sobre o código e a classificação arquivística estará concluída. Existe a possibilidade, embora remota, de algum tipo documental ainda não ter sido devidamente inserido no sistema. Se isso ocorrer, o caso deve ser imediatamente informado ao SIGAD Suporte para que um arquivista analise a questão.